tem um estudo interessante porque a gente fala sobre sexo, olha isso. Coloca aqui que eu vou chamar essa reportagem aqui. O UOL teve acesso a um estudo que foi feito na Faculdade de Medicina da USP, falando sobre o comportamento sexual do brasileiro. Né? Muito se fala, ai, como é que o brasileiro se comporta sexualmente. É um estudo bem interessante que foi feito no Brasil pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e que confirmou que as pessoas em nosso país começam a consumir pornografia ainda na adolescência, iniciam a sua atividade sexual mais ou menos aos 18 anos e tem mais ou menos uns 10 parceiros ao longo da vida. Essa pesquisa teve a participação de 3.650 brasileiros com idade média de 45 anos. Foi um estudo obtido com exclusividade pelo Viva Bem, que é a nossa coluna de saúde aqui do UOL, e que envolveu 45 países. 82 mil pessoas ao redor do planeta responderam as perguntas. E aqui tem alguns dos comportamentos sexuais do brasileiro. Isso sempre em média, né? Bom, 10 parceiros ao longo da vida. Em um relacionamento sério, transam mais ou menos de 2 a 3 vezes no mês. Né? No último ano, 2 a 3 vezes por semana. Assistem pornografia de 2 a 3 vezes por semana. Masturbação, 2 a 3 vezes no mês, 2 a 3 vezes por semana no último ano. 44% estão satisfeitos com o parceiro ou a parceira e 99% se masturbam ao menos uma vez na vida. E 81% já fizeram sexo com um parceiro ou parceira casual, alguém com quem não tinham um relacionamento. O psiquiatra, professor da USP, que foi ouvido nessa pesquisa e responsável pela pesquisa aqui no Brasil, disse que os dados desmistificam um pouco a ideia do brasileiro hipersexualizado, já que a maioria, 56%, está satisfeita com o relacionamento e 44% estão satisfeitos sexualmente com o parceiro. E também refletem algo que é a tendência em relacionamentos. A frequência sexual é maior no início e depois vai caindo. A gente chamou o Michel Coforado, que é nosso colunista aqui no UOL também, ele é do TAB, e ele sempre analisa o comportamento de nós, seres humanos, né? E essa questão do sexo, ele sempre pesquisa também. Há vários estudos, né, falando de comportamento sexual ao redor do mundo, mas o brasileiro sempre, porque o brasileiro... Olá, Michel, boa tarde para você. Boa tarde, Fabíola. Feliz de que a gente está se encontrando aqui de novo. A gente se encontrando pelo menos na telinha, né, Michel? Vamos lá. Eu queria saber, te surpreendeu alguma coisa esse estudo sobre o sexo? Alguma novidade de outros estudos que você já teve acesso? Fabíola, esse estudo reforça alguma das premissas que a gente já vinha vendo em estudos globais. Há algo que os especialistas chamam a atenção, que a frequência sexual de todos nós, espalhados pelo planeta, vem diminuindo, e isso é um fenômeno que se acentua, sobretudo quando a gente está pensando na vida sexual dos mais jovens. É interessante que tem um dado na amostra, que até o professor da USP chama a atenção, que não pode ser deixado de lado, que a boa parte da nossa amostra dessa pesquisa feita no Brasil gira em torno de pessoas com idade média de 45 anos. E o que revela, de algum modo, que para os mais jovens esses dados devem ser infinitamente mais sérios ainda. O que eu quero chamar a atenção com isso? Os jovens devem fazer menos sexo ainda do que essas pessoas por volta de 45 anos. E isso não tem nada a ver com o funcionamento dos seus corpos, isso não tem nada a ver com problemas biológicos, isso tem a ver com um processo de transformação social que coloca o sexo e a atividade sexual em outro lugar e faz com que as pessoas, muito fortemente, venham diminuindo a prática sexual. Fabíola, eu gosto sempre de chamar a atenção aqui que os mais jovens vêm diminuindo sua atividade sexual porque o sexo para eles virou outra coisa, completamente diferente, né? O peso do individualismo e o peso da performance sobre a própria vida tem refletido também dentro da performance dentro das alcovas, naquilo que a gente faz dentro do quarto. Entre buscar dar prazer ao outro ou tentar encontrar o meu prazer através do outro ou com o outro, as pessoas têm preferido apostar mais fortemente na masturbação ou no uso de aparelhinhos, os sexy toys, que permitem que elas cheguem lá e garantem que elas chegam lá sem grandes problemas. Um outro ponto importante também, que eu acho que é uma virada que redefine esse processo, é o aumento da perspectiva de que para transar você tem que estar funcionando plenamente como se fosse uma empresa. Então, eu só posso transar quando estou pleno, com os chakras alinhados, com todas as energias postas,
bem comigo mesmo, com a saúde mental alinhada com a saúde corporal, com toda a agenda em dia, tendo a alimentação posta, as calorias garantidas, e mesmo assim, quando eu vou ao sexo, eu preciso garantir uma performance de estrela, que é todas as posições possíveis, todos os estágios de orgasmos atingidos, todas as movimentações e alinhamentos harmônicos necessários. Nesse cenário, entre tantas pressões, o que acontece é que as pessoas estão deixando de transar. E já se fala, mundo afora, como falei aqui, de um apagão sexual que chama a atenção como esse movimento. Assim, se o sexo tem um papel tão importante na construção da humanidade, o que será de nós diante desse vácuo, que é o que a gente está vivendo? Inclusive com as pessoas se declarando assexuais, né, o Michel. E isso acontece, inclusive, com um público um pouco mais jovem, que tem essa... Que encontrou esse lugar, inclusive, né? Porque falar isso há uns anos atrás era um absurdo. Ninguém tinha coragem de falar isso, né, Michel? Sim, era um absurdo, porque, como dizem, tem uma pensadora que eu gosto muito, que é a Monique Wittig, que é uma pensadora francesa, e ela chama que o que a gente vivia até então era um regime de um pensamento único pautado pela heterossexualidade, né? Quando você tinha um pressuposto onde a única possibilidade que a gente tinha de viver era uma possibilidade onde tinham duas categorias de gênero posta, homens e mulheres, e elas se construíam enquanto identidade, ou seja, elas se inventavam enquanto pessoa a partir da relação com o outro, a partir com a relação com esse contrário. É óbvio que isso vem sendo questionado para caramba, dos anos 60 para cá, com todo o debate de gênero que invadiu as universidades, invadiu o cenário público de uma forma geral, e o que revela, de algum modo, é que há outras possibilidades de existir. Mas, Fabíola, de novo, o que eu chamo a atenção aqui é que o fato de um indivíduo começar a se definir como assexuado é porque ele acredita que o sexo não tem um lugar na sua existência como tinha para as outras gerações ou como tinha para os nossos antepassados. E isso vem muito por conta dessa transformação na relação dessas pessoas com a prática sexual. Fica muito pesado você imaginar que e segundo a pesquisa aponta, os jovens que começam a ter relação com a pornografia a partir dos 12 anos de idade, fica muito difícil você comparar a sua performance sexual com aquilo que é feito no cinema. Sobretudo quando a gente não discute que aquilo que é feito no cinema pornô não é sexo, é filme de sexo, que é diferente. Do mesmo modo que quando a gente vai ao cinema, ou quando a gente vê uma série de drama, ou uma série de suspense, ou uma série de crime, aquilo que a gente vê lá não é o que é um filme sobre o que é. Essa confusão, essa formação dos desejos diante de uma imagem que eu preciso atingir, a performance dos atores pornôs, ter um corpo das atrizes pornôs, chegar aos orgasmos com aquela performance como eles fazem, faz com que muitos jovens desistam de aplicar esse conjunto de técnicas, porque, por si só, isso é impossível de ser alcançado. E aí, esse movimento todo vai abrindo novas possibilidades de entendimento. Agora, há um outro aspecto também que a gente não pode deixar de lado, ao contrário das outras gerações, que partiam do pressuposto que a sua identidade de gênero, ou os seus interesses sexuais, a sua orientação sexual, determinava, de algum modo, quem você era, o que a gente observa hoje é que essa fluidez dos costumes tem impactado também a maneira como esses jovens relacionam sexo, identidade e gênero. O fato de meninos terem relações sexuais ou relações rapidamente afetivas com outros meninos ou meninas com meninas não faz com que eles atribuam às suas próprias identidades as características que são sexuais, assexuados, homossexuais, heterossexuais ou todas as suas outras variantes. Isso não diz mais sobre o indivíduo. E eles vão mudando de acordo com os contextos e de acordo com as suas experiências ou com as possibilidades que vão sendo apresentadas. Então, é interessante a gente chamar a atenção também que alguém que se define numa pesquisa como assexuado não quer dizer que a enfrentará toda a sua existência sem nenhuma prática sexual. E um segundo ponto também que é interessante, a gente não pode achar que sexo só se faz
com penetração com outro parceiro ou com uma outra parceira. A gente precisa entender também que as novas gerações vêm redefinindo o que é sexo e vêm redefinindo, sobretudo, a sua relação com seus próprios prazeres. Eu gosto sempre de chamar a atenção aqui para um aspecto que é a questão da masturbação, né? Que aparece na pesquisa como um elemento, parece que onipresente, né? Bolsonaristas, petistas, lulistas, todos se masturbam, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas olha que interessante, a masturbação até então, ela era vista pelas outras gerações como uma muleta, quando você não tinha a possibilidade de exercer uma relação sexual na prática com outro indivíduo. Então, você não tendo um parceiro ou uma parceira, você se valia da masturbação para poder dar conta das suas necessidades fisiológicas, subjetivas e por aí vai. O que a gente começa a observar nos últimos anos é um discurso que reforça que a masturbação é uma prática de autoconhecimento, é uma prática de porta de entrada para o entendimento de quem você é, de que corpo você tem, mas esses desdobramentos vêm atingindo outras camadas. E a gente começa a ver que a masturbação também é uma prática de sexo. Uma prática de sexo autoerótica que muitas das vezes oferece possibilidades de prazer infinitamente maiores do que quando você está em relação com outro indivíduo. Porque o inferno são sempre os outros, né? A gente sozinho, às vezes, se resolve melhor ou tem mais garantido os nossos níveis de prazer do que com outros. E isso vai sendo refletido nos comportamentos e a pesquisa mostra isso com muita clareza. Falou de 99%, né? Interessante você falar sobre isso. Não, e eu acho que no momento que a gente vive das mulheres principalmente, né, em relação a essa história da masturbação, você falou sobre os brinquedos, né, sobre o toy, sexy, como é que chama? Sex toy, né? Sex toy, os brinquedinhos. Os brinquedinhos. Esse virou um assunto, né, Michel, que há uns anos atrás nenhuma mulher tinha coragem de falar sobre isso. E isso virou um assunto de uma mesa de homens e mulheres, e as mulheres falando que usam isso, que usam aquilo. E isso é muito legal, é uma liberdade para as mulheres, de elas conseguirem esse lugar de prazer, até porque muitos, nas relações a dois, a mulher acaba não conseguindo ter o prazer, né? Então, eu acho que é super interessante. E me chamou um pouco também essa atenção, a gente falando sobre essa história do sexo, os nossos dois líderes políticos que disputaram as eleições, o quanto eles gostam de falar isso, né? Bolsonaro que chamou aquele coro do imbrochável e tascou um beijo na Michelle para mostrar que ele imbrochável e incomível. Imbrochável e incomível, né? Tem esses dois lados. E ontem Lula fez questão de falar também no discurso lá que ele tá com tesão de 20 anos, né? Querendo falar que ele tem 77 anos, mas o tesão dele tá com uma energia de não sei quantos anos, e o tesão, ele quis dizer, né? E falou de um jeito, não sei, a gente pode ter tesão para tudo, mas deu a entender um pouco disso, um tesão de 20 anos. É engraçado como dentro da política eles também querem mostrar esse papel, né, Michel? O que não faz mais nenhum sentido, né? Se a equipe do presidente Lula tivesse visto essa pesquisa, saberia que os jovens de 20 anos estão com pouquíssimo tesão. É bom que talvez os jovens de 70 anos tenham mais tesão do que jovens de 20 anos, se valendo ou não de pílulas afins para poder garantir uma performance sexual. Porque a perspectiva, né? O que é o tesão? Né? O tesão é uma pulsão. O tesão é algo que te joga no movimento. O tesão é algo que te mobiliza diante de uma ideia ou diante de um objetivo. E o que a gente observa com muita clareza agora é que esses jovens, né, que talvez nos tempos em que Lula era jovem, com 20 anos, dedicavam boa parte dos seus desejos, das suas pulsões à realização de uma prática sexual, os jovens de hoje têm outros interesses, né? O jogo do Fortnite mobiliza mais do que uma atividade sexual, a série nova do Netflix mobiliza mais do que um beijo, o novo aplicativo que surgiu no mercado, onde você precisa ganhar vários seguidores, provoca mais prazer ligado à dopamina do que essa coisa que o sexo pode te oferecer. Então, tesão de 20 não pode ser uma boa palavra para definir o ímpeto desse governo em fazer coisas, não. Porque os jovens, pelo menos em tesão sexual, ligado à pulsão sexual, estão deixando esse negócio para trás. Qual deve ser o auge, então? De que idade, hein, Michel? O auge do tesão, será? Hoje em dia?
não é aos 20. Então, pra ele fazer um golaço ali, ele fala assim, tô com tesão do quê? De uma mulher de 40 anos, sei lá, tesão de quanto? Eu acho que quanto mais velho, mais tesão. Esse é um elemento importante que a gente tem que chamar a atenção, né? Quando você olha, por exemplo, os baby boomers, que são essas pessoas que nasceram ali no pós-guerra, entre 1995 e 1960, de uma forma muito clara, sexo para eles era um movimento de transgressão social e um movimento de empoderamento e de invenção de que seu corpo e sua subjetividade estavam prontos a enfrentar os dilemas cotidianos. Essas pessoas, as pesquisas apontam isso, transam infinitamente mais do que os jovens de 20, em frequência, talvez em satisfação e talvez em liberdade mesmo para experimentar novos jogos. Eu tenho dito, Fabíola, que isso a gente já vem pesquisando já há bastante tempo, que essa ritualização excessiva do sexo gerou, né, uma reflexão muito maior do que a ação entre os mais jovens. E isso faz com que eles, antes de realizarem qualquer desejo sexual, eles fiquem pensando, fazendo cálculo, vale a pena trocar meu pijama e deixar minha série do Netflix de lado para encontrar o outro? Não vale não, e aí não faz nada. Então, eu diria que de 40 para lá, tá ótimo.